Boa noite a todos e que a paz de Deus esteja no coração de cada um dos senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Centro Espírita Vicente de Paulo por ter me convidado para, mais uma vez, falar aos senhores a respeito de um assunto de interesse do Espiritismo. E eu agradeço porque estou consciente que quem fala é aquele que primeiro estuda e o primeiro que aprende e tende a aproveitar mais até que aqueles que ouvem. Então, para mim, é uma grata oportunidade de poder falar para aprender e poder tentar ensinar alguma coisa daquilo que aprendi. Também gostaria de dar um abraço fraternal a cada um dos senhores, né? Quem sabe, nós estamos saindo de uma pandemia, né? E para mim é um motivo de felicidade poder revê-los. Contato que só tinha mesmo ali no centro, aos domingos, quando frequentava as reuniões lá, e às vezes às quintas-feiras. E dizer aos senhores que, numa época de mortes, em que estamos vivos, numa época de doença, em que estamos saudáveis, numa época de carência, e não nos falta o essencial para sobreviver, nós temos que ser gratos a Deus e a Jesus, nosso Salvador, mas nós não podemos transformar a gratidão numa palavra vazia, né? Eu vejo muito hoje as pessoas usarem a gratidão, mas acho que a gratidão, ela tem o seu maior significado é a devolução. Se nós recebemos o bem, esses que disse aos senhores, nós temos a obrigação de devolvê-lo ao mundo. E a forma de se devolver o bem ao mundo é através da caridade. Estamos vivendo uma época de muita carência, em que há muita necessidade da prática da caridade. A caridade material, a renúncia de bens próprios em benefício dos outros, e a caridade moral, a educação, o urbanismo, o carinho na nossa forma de tratar com as pessoas. Então, penso que nós temos nós que sobrevivemos, temos essa obrigação de transformar essa gratidão em ações concretas que vão ajudar aquelas pessoas que estão precisando. E foi pensando nisso que eu escolhi o tema desta noite, e eu vou falar aos senhores a respeito de ansiedade e espiritismo. Há cerca de 6 anos atrás, eu vivia aqui com a minha mãe, que tinha 94 anos de idade, e ela, em razão da idade, adoeceu, né? Adoeceu e acabou falecendo, acabou desencarnando, né? E eu morava sozinho com ela, e mais a minha tia, assim, a minha vinculação maior era com a minha mãe, né? E naquela época, em razão da morte dela, eu deixei com que a minha mente fosse invadida por pensamentos, por ideias, por fantasias ruins, que depois fui somatizando, e até que um dia eu já não conseguia dormir, né? Eu não comia, estava bastante entristecido, e estava com dificuldade de relacionamento. Não durma 3 dias para você ver como é que você fica, né? É um negócio horrível. E aí até que eu descobri que estava com um distúrbio de ansiedade clínica e que precisava de um tratamento.
de um tratamento físico, médico e um tratamento espiritual, né? E foi assim que eu procurei me inteirar do tema para me curar e efetivamente conseguir fazê-lo. E foi pensando na pandemia, né? Essa pandemia, onde tantas pessoas perderam pessoas queridas, a quem estavam vinculados afetivamente, outros economicamente, porque eles eram provedores, né? Tanta gente perdeu a sua condição de emprego, tanta gente perdeu a sua condição de trabalho, de pôr mesmo o essencial dentro de casa, alimentação, vestuário, medicamento. Então, eu pensei, quantas pessoas, né, devem ter sofrido e ainda estão sofrendo hoje com ansiedade, que foi definida por Emmanuel como um verdadeiro corrosivo da alma. Então, eu decidi estudar o tema, para que eu pudesse ajudar as pessoas, ajudar a entender a ansiedade, como ela acontece, como ela se instala, como ela se manifesta, como ela deve ser tratada, como ela é vista no plano espiritual, e a ansiedade e a obsessão, porque ela pode ser disparada e ela pode ser estimulada em um processo obsessivo. Foi por isso que eu montei essa palestra, e é a respeito disso que vou falar aos senhores hoje. E nós vamos desenvolver o nosso tema da seguinte forma. Vou definir para vocês o que é a ansiedade e a diferença do medo. Vou falar para os senhores como a ciência encara as origens da ansiedade. Vou falar aos senhores da ansiedade, a história da humanidade. Vou falar aos senhores a respeito da ansiedade comum, que é um sentimento até positivo, e da ansiedade clínica, dos efeitos psíquicos e físicos da ansiedade clínica, as formas como ela se manifesta, e depois vou falar da ansiedade do espiritismo, como ela é vista no plano espiritual, a ansiedade e a fé, a ansiedade, o apego, o orgulho, o egoísmo, a ansiedade e a paciência, e depois a ansiedade e o processo obsessivo, como ele ocorre e como ele deve ser combatido. Como vocês podem ver, o assunto é bastante interessante, bastante extenso, e eu tenho certeza que vai agradar a todos e vai somar ainda mais nos conhecimentos que os senhores têm. A primeira coisa que nós temos que entender é o que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é muito parecida com o medo, né? Uma reação que temos de fuga ou de luta diante de um perigo. Agora, enquanto o medo, ele tem um objeto concreto, presente, a ansiedade não. A ansiedade, ela tem um objeto futuro. Ela é diluída no tempo, e esse seu objeto pode ser verdadeiro ou não, e na grande maioria das vezes, ele não acontece. O exemplo clássico do medo na literatura é aquele da pessoa que entra numa floresta e se depara com um urso. Logo, o seu organismo desenvolve mecanismos de fuga para correr do urso, ou de luta
para lutar com ele, para enfrentá-lo. E a ansiedade, o exemplo clássico é da pessoa que entra numa floresta e imagina que lá possa ter um urso. E só de imaginar que lá possa ter um urso, ela já desenvolve reações de fuga e de luta. E a palavra mais usada para expressar a ansiedade se chama preocupação. Preocupação. O ansioso, ele está preocupado com algo que ele pensa existir, mas que está no futuro. Não chegou ainda. E ele já sofre com isso. Tá? Então, essa é a diferença da ansiedade e do medo. Todos nós temos ansiedade. Agora, da onde vem essa ansiedade? Qual é a origem científica da ansiedade? Alguns cientistas dizem que é atavismo, ou seja, é uma lembrança ancestral, porque os nossos antepassados, eles viviam nas cavernas e viviam em situações de perigo constante, quanto à habitação, quanto à alimentação, que eles teriam que sair e achar, e poderiam achar um animal também, que estava procurando comida, e ele podia ser o alimento do animal. Por questões, sofria por questões climáticas, na época tinha terremotos, tinha erupções vulcânicas, tempestades. Então, os nossos ancestrais tinham muitos motivos para se preocupar com o futuro, em razão dessas situações de insegurança em que viviam. E esse medo do futuro, ele teria sido transmitido através das gerações, de forma genética ou de forma psicológica. E hoje, quando nós nos preocupamos com o futuro, nós estamos revivendo aquela sensação de medo que viviam os nossos antepassados, né? Que para o Espiritismo, somos nós mesmos, né? Nós somos os herdeiros de nós mesmos. Outros cientistas, eles explicam a ansiedade, esse temor do futuro, diluído de um objeto verdadeiro ou não, e que nos preocupa, como sendo parte do instinto de conservação. O instinto de conservação é essa força interior que Deus deu a todos os corpos orgânicos para defenderem a sua vida e a vida da sua prole, dos seus filhos. A vida é muito importante para o espírito. O espírito encarna para melhorar a obra divina e encarna para expiar seus erros, para passar por provações, tarefas, missões. Então, manter a vida é muito importante. E prever o futuro, mais ainda, porque assim ele pode se programar para enfrentar o futuro. Por isso, o ser humano tem ansiedade e teme o futuro. Aí ele se organiza, ele se programa para enfrentar o futuro. Outros cientistas, como Darwin, dizem que a ansiedade é só uma condição adaptativa, uma reação adversa, de fuga ou de luta diante de um mal, e que é necessário para a nossa sobrevivência nesse mundo, para nos adaptarmos às situações de insegurança. E já o último grupo defende que a ansiedade, ela é uma mutação genética, uma mutação do gene CONT. O gene CONT, ele é responsável por quebrar a molécula da dopamina, do hormônio do prazer. E ele tem dois alelos, o VAL 158 e o MET 158.
Todos da população têm esse gene e esses dois alelos. Só que cerca da metade da população tem eles em dobro. E essas pessoas geralmente são mais inteligentes, são mais inventivas, têm um QI verbal muito desenvolvido e têm uma memória muito boa. Por isso eles não conseguem se desligar de emoções, nem positivas e nem negativas. E a mera perspectiva de um fato futuro prende a atenção dessas pessoas, fazendo com que elas fiquem preocupadas com esse fato, que na maioria das vezes não acontece. Tá? E hoje a opinião que predomina é que a ansiedade é só uma condição adaptativa própria do ser humano para viver neste mundo. A ansiedade é uma reação positiva. A ansiedade é uma coisa boa. E a ansiedade se confunde com a evolução da própria humanidade. Era assim que no começo da humanidade, os homens se organizavam em coletores para colher alimentos e matar animais para sobreviverem. E temendo, na ansiedade de acabar os alimentos e os animais para se alimentarem, foi que eles se fixaram na terra, se uniram e se fixaram na terra e começaram a produzir para a sua subsistência. E foi temendo que o regime de chuvas não permitisse uma colheita que satisfizesse as suas necessidades, foi na ansiedade de não ter o que comer que eles desenvolveram os mecanismos de irrigação. E com a irrigação, a produção aumentou e foi temendo perder essa produção, foi na ansiedade de perder essa produção que eles criaram os mecanismos de conservação, os silos. E com o armazenamento, foi na ansiedade, temendo perder os alimentos armazenados, porque eles não tinham uma duração infinita, foi que eles decidiram se reunir e trocar esses alimentos, vender esses alimentos, e os lugares onde se reuniam se transformaram em cidades. E foi temendo não ter mais lugar no campo para todos trabalharem, em razão do excesso da produção, que parte da população migrou para as cidades. E migrando pelas cidades, surgiram os grandes centros. E foi temendo pelos problemas ocasionados pela aglomeração de pessoas que os homens criaram o Estado. E foi temendo que o Estado os escravizasse, abusasse deles, foi que eles criaram as leis e os direitos. E foi assim que nós chegamos até as 2 guerras mundiais, em que os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki com 2 bombas nucleares. E encerrou-se a Primeira Guerra. E aí, com isso, houve uma corrida armamentista. E hoje, um Estado ansioso, temendo que o outro pudesse destruí-lo, também acumulou armas. E armas nucleares. E é por isso que hoje nós temos a paz no mundo. Porque ninguém é louco de deflagrar um conflito quando as maiores potências têm capacidade de destruir o mundo apenas com o aperto de um botão. Então, a ansiedade
É um sentimento, é uma reação, uma emoção, é uma reação muito positiva, muito positiva. E dela nós dependemos, e foi dela que decorreu o progresso da humanidade até os dias de hoje. Agora, a ansiedade, ela se transforma numa coisa ruim a partir do momento em que que ela começa a provocar reações psíquicas e físicas na pessoa. Reações psíquicas. Ela invade a cabeça da pessoa com pensamento, com ideias e com fantasias, e a pessoa já não consegue pensar em outra coisa, a não ser nesses pensamentos, nessas ideias e nessas fantasias negativas a respeito de um fato futuro, diluído no tempo, que ele acredita existir, que muitas vezes não existe e que, na maioria das vezes, nunca vai acontecer. E quando essa reação psíquica, ela começa a ser somatizada, ela começa a ser exteriorizada pelo corpo. Assim é que o ansioso, num quadro grave de ansiedade, agora nós já estamos falando num quadro de ansiedade clínica, que é aquela que provoca sofrimento psíquico e físico, que é aquela manifestamente desproporcional e que faz a pessoa sofrer, ela toma conta da cabeça da pessoa e começa a se exteriorizar no organismo. Como ela se exterioriza? Por exemplo, na cabeça. O sangue da derme, ele migra da pele para a corrente sanguínea e para o coração. Porque, como eu disse, a reação da ansiedade, ela desperta mecanismos de fuga ou de luta. Então, esse sangue que está na cabeça, ele é drenado do coração e é drenado para os vasos sanguíneos, para que a pessoa possa correr, para que a pessoa possa lutar. E a sensação que a pessoa tem é que há uma constrição dos poros da cabeça, e ele se sente como se estivesse com o cabelo em pé. Essa imagem, ela foi muito retratada nos desenhos no passado. A pessoa preocupada estava com os cabelos em pé, porque o sangue migrou, houve uma constrição dos poros, e a sensação que ele tem é que o sangue está em pé. Os fluidos da boca, a saliva, também migram para a corrente sanguínea e para outras regiões do corpo, os músculos, para que a pessoa possa correr ou lutar. Então, a pessoa ansiosa geralmente tem a boca seca. Os músculos da garganta e do esôfago sofrem contrações. Então, a pessoa tem dificuldade de engolir. E é aquela sensação de estar com um caroço na garganta. O ansioso tem a sensação de estar com um caroço na garganta. O sistema suprarrenal, ele dá uma descarga do cortisol, que é o hormônio do estresse no sangue. E o fígado produz mais o glutisol, o açúcar, a glucose, o açúcar sanguíneo. O baço, visando oxigenar o organismo, ele injeta na corrente sanguínea mais glóbulos brancos, mais glóbulos vermelhos. Isso aumenta o volume de sangue circulando no organismo e dá mais força para lutar ou para correr. O sangue da derme, da pele, ele migra para regiões internas
e a sensação que se tem é que se está suando frio. Agora, por causa daquela injeção de cortisol que as glândulas suprarrenais provocam na corrente sanguínea, em razão da ansiedade, a pessoa é colocada em alerta. A pessoa é colocada em alerta, então ela não consegue dormir. Ela não conseguindo dormir, a chance dela infartar é muito maior. Depois ela perde o apetite, depois ela fica irritada, destrói as suas relações sociais e ela pode chegar até um quadro de depressão. Depressão. Eu me lembro que a minha mãe, ela, antes de morrer, ela arrancou todas as unhas do pé, né? Devia ter ansiedade, né? E depois de um tempo eu estava sem nenhuma unha no pé. Aí eu fui no dermatologista, ele falou assim, você vai ver quanto que demora isso aí para nascer de novo, viu? E é duro mesmo, porque dá fungo, dá um monte de coisa, e você precisa colocar remédio todo dia. Hoje eu já estou com todas as unhas no lugar, mas vejam a que ponto chega uma ansiedade clínica, quando esse sentimento, essa sensação de que um perigo vai lhe atingir, quanto ele pode mexer com a sua cabeça e o quanto ele pode mexer com o seu organismo. E essa ansiedade clínica, ela pode se manifestar de várias formas, vários distúrbios de ansiedade generalizada, a pessoa passa a temer tudo. Distúrbio de ansiedade específica, passa a temer um objeto determinado, uma situação determinada, como um animal, como um inseto. Fobia social, que a pessoa ter que falar em público, ela já começa a desenvolver esses mecanismos de ansiedade. O estresse pós-traumático, a pessoa sofre um trauma, por exemplo, passar por um assalto, a pessoa fica com a arma na cabeça da pessoa, depois que isso passa, essa sensação se dilui no tempo, mas depois ela volta, como se aquela situação estivesse presente. A pessoa acha que ela vai acontecer de novo, e não vai acontecer. E temos também o transtorno, temos também a síndrome de pânico, que é uma crise aguda de ansiedade, em que todos esses sintomas físicos e psíquicos vêm ao mesmo tempo, e a pessoa é tomada por uma taquicardia, ela perde a noção de espaço, ela desmaia, vai para o hospital, depois volta para casa, já bom. E também nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, quando a pessoa é invadida por pensamentos negativos e se preocupa com eles, e depois desenvolve um movimento repetitivo, que é a compulsão. Por exemplo, de ver toda hora se a casa está fechada, se o gás está desligado, se o carro não foi roubado. Então, são dessas formas que a ansiedade clínica se manifesta. A ansiedade é um sentimento, uma emoção, uma reação boa, mas quando ela atinge esse grau clínico, a pessoa deve procurar um profissional, deve procurar ajuda. Ela deve procurar um psicólogo, ela deve procurar um médico e deve se consultar, ela deve procurar ajuda. E a família não pode abandonar a pessoa. A família tem que dar atenção a essa pessoa. E às vezes eles ficam chatos, às vezes eles ficam muito falantes, às vezes eles querem conversar e a família não dá atenção adequada. Então a família tem que dar atenção, a família tem que fazer os encaminhamentos necessários para o tratamento. A família não pode ignorar ideias suicidas, né?
existe a ideia de que cachorro que late não morde. Então, quem fala de suicídio não se suicida. Mas isso não tem se revelado uma realidade. Quem fala de suicídio pode sim vir a cometer suicídio. E um quadro de ansiedade pode levar a pessoa, sim, a um suicídio. Então, a família tem que cuidar da pessoa. E também não pode deixar a pessoa emprestar medicamento dos outros. Quando você se envolve num quadro de ansiedade, a primeira coisa que aparece é aparecer alguém para lhe dar um remédio e falar que aquilo vai te ajudar. Nós não podemos tomar remédios aleatoriamente. Nós temos que procurar um profissional que conhece essa moléstia e que pode ajudar a pessoa, dando o remédio adequado às condições dela. Então, ninguém pode pegar remédio dos outros. E nem devemos permitir que a pessoa que está com quadro clínico de ansiedade beba ou vá usar drogas para aliviar os seus sintomas, que é outra porta falsa, que só vai levar a pessoa a piorar. Nós temos que cuidar da pessoa que tem ansiedade nesse quadro clínico até que ela fique boa. E como funciona a ansiedade no Espiritismo? Como funciona a ansiedade no Espiritismo? Um dia perguntaram para o Divaldo, né, qual era a origem espiritual da ansiedade, né, dessa preocupação com o futuro, dessa expectativa negativa que nós temos de um fato qualquer que estará no futuro, verdadeiro ou imaginário, e que na maioria das vezes não acontece. E o Divaldo respondeu que a raiz da ansiedade está nas nossas existências anteriores. Está nas nossas existências anteriores. Onde cometemos erros e não fomos responsabilizados por eles. E essa expectativa negativa de sermos descobertos, ela fica registrada no nosso corpo espiritual. E quando chegamos nessa vida, qualquer situação de insegurança traz de volta aquela expectativa negativa que podemos ser descobertos e podemos ser responsabilizados pelos atos que cometemos. Isso é positivo, na medida em que faz com que a gente não cometa outros erros, que a gente se organize para enfrentar o futuro. Mas isso é negativo quando toma conta da cabeça da pessoa e passa a ser somatizado pelo corpo. Também ensina o Espiritismo que a ansiedade também está muito ligada à nossa credulidade, à nossa falta de fé. Fé é você acreditar na providência divina, na forma amorosa e carinhosa como Deus nos atende em nossas necessidades. Mas nós lemos no Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que Ele é infinito, que Ele é eterno, que Ele é soberanamente justo e bom. E nós acreditamos fielmente nisso. Mas basta sermos atingidos por uma insegurança, por uma expectativa negativa de um fato futuro, para que abandonemos a nossa fé, a nossa crença em Deus e nos entreguemos à ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem muito a ver com a falta de fé. E Jesus falou a respeito da fé
da validade da fé, em um trecho, da força da fé, em um trecho do Evangelho de Mateus. Conta lá o evangelista que um dia Jesus saiu para conversar com o povo e um homem se atirou aos seus pés e lhe pediu: salva o meu filho, porque ele é um lunático e se atira à água e ao fogo, e eu já o apresentei aos seus discípulos e eles não conseguiram curá-lo. Aí Jesus, numa das expressões mais fortes utilizadas no Evangelho, disse: raça incrédula e depravada, até quando estarei entre vocês? E disse ao homem: traga a criança aqui agora. E a criança foi trazida, e Jesus ameaçou o demônio, e ele saiu imediatamente. E a criança foi curada imediatamente. Depois, os seus discípulos se cercaram dele e perguntaram: mas Jesus, por que não conseguimos curar essa criança? Ele disse: é por causa das suas incredulidades. Porque se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, diriam para aquele monte: passa de lá para cá, e ele passaria. Então, a força da fé pode efetivamente remover montanhas. Mas, evidentemente, quando Jesus falou em remover montanhas, ninguém estava preocupado em remover montanhas. Jesus falou de remover os obstáculos que enfrentamos na nossa vida. Então, nós temos a ansiedade, essa expectativa negativa, essa preocupação, esse medo do futuro, está associado diretamente à nossa falta de fé, falta de crença em Deus, que Ele é capaz de remover os obstáculos do nosso caminho. E se não removê-los, Ele é capaz de nos dar a força necessária para que podemos transpor esses obstáculos. Mas nós esquecemos disso e deixamos nos dominar pela ansiedade e ficamos doentes por esse corrosivo da alma, como disse Emmanuel. Também a ansiedade, ela está ligada ao orgulho e ao egoísmo, ao nosso apego às coisas materiais. Como disse aqui no começo da conversa, Deus nos deu um instinto de conservação, que é essa força interior que todos nós temos para defender a nossa vida e a vida da nossa prole. Porque nós precisamos trabalhar para conseguir os bens essenciais para a nossa subsistência. Mas nós corrompemos o instinto de conservação e transformamos essa força interior numa força a serviço do orgulho e a serviço do egoísmo. E acumulamos bens para nos sentirmos mais que os outros, porque priorizamos mais o nosso bem-estar do que os dos outros, que muitas vezes não têm o essencial para sobreviver. E na menor expectativa de perder aquilo que conseguimos juntar por um problema qualquer, nós nos entregamos à ansiedade. E sofremos por isso. Sofremos por esse erro, sofremos por esse apego. Mas na época de Jesus, a ansiedade deveria ser muito maior que hoje. Imaginem os senhores, se alguém fosse descoberto
pregando as ideias de Jesus, ele poderia ser preso, ser privado de sua família, ele poderia perder os seus bens, e ele poderia terminar numa arena, na boca de um leão. Então, a preocupação dos primeiros cristãos devia ser infinitamente superior à nossa. E foi por isso que Jesus, falando desse tema, ditou a mais bela página das religiões do mundo, o Sermão da Montanha, onde ele pregou o absoluto desapego aos bens terrenos. Eu tenho uma memória boa, mas o texto é tão bonito que prefiro ler para vocês. Diz o evangelista: por isso vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, pelo que haveis de comer e de beber, nem do vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais que a roupa? Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, entretanto, vosso Pai Celestial as alimenta. Porventura, não valeis mais vós, que muito mais que elas? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E com as vestes, por que vos inquietais? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E depois essas coisas vos serão acrescidas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia, os seus próprios males. E o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, nos exorta que não nos inquietemos com coisa alguma. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos exorta a lançar nossas ansiedades sobre Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Então, não vamos sofrer por causa da ansiedade, por causa de um mal futuro e incerto, que nem sabemos o que vai acontecer, e nem que podemos perder aquilo que construímos, porque Deus zela por nós e não vai faltar o essencial para todos nós sobrevivermos. E a felicidade material na terra, ela reside na posse do essencial. Ocorre que o ser humano não tem noção do essencial. Para o sábio, ele traz a noção do essencial na sua mente, decorrente das múltiplas existências que viveu. Agora, para aquele que não sabe, ele terá que adquirir esse conhecimento. E assim virá várias existências, virá rico, virá pobre, virá remediado, virá miserável, até aprender a viver com o essencial e não sofrer por eventual expectativa negativa de uma perda futura.
Então, nós sofremos na ansiedade, segundo o Espiritismo, primeiro por falta de fé, segundo por orgulho e egoísmo, por apego a bens terrenos. E também nós temos que combater a ansiedade com paciência. O processo da ansiedade clínica não se instala do dia para a noite. E também não vai nos deixar tão rápido assim. Então, é perseverando na fé, na crença que Deus vai nos ajudar, e perseverando na luta contra o orgulho e contra o egoísmo, e acreditando que se acontecer algo, não vai nos faltar o essencial, é que vamos enfrentar e vamos vencer esse corrosivo da alma que se chama ansiedade. Mas a ansiedade, ela também pode ser despertada e ela pode ser estimulada através de processos obsessivos. O que é uma obsessão? Obsessão é o assédio que alguns espíritos, geralmente infelizes, exercem sobre espíritos encarnados e desencarnados, querendo fazer mal a eles. E o espírito obsessor, vendo que você tem uma preocupação excessiva, né? Você não tem fé e tem uma preocupação excessiva com bens terrenos ou com aquilo que possa lhe acontecer, ele acaba explorando esse seu defeito e potencializando, podendo agravar esse quadro de ansiedade e torná-lo um quadro de ansiedade clínica. E como que o espírito faz isso? Olha, tudo no plano espiritual é feito com 3 instrumentos, com 3 armas, tanto o bem quanto o mal. Ele é feito com 3 armas. Primeira arma, vontade. Uma vontade firme e consciente, no sentido de praticar o bem, uma vontade firme e consciente, no sentido de praticar o mal. Segunda arma, pensamento. Um pensamento fixo a se impor sobre o seu, criando ideias, fantasias negativas, e um pensamento positivo sobre o seu, criando ideias boas e construtivas. E fluidos. O fluido é a forma como o espírito se utiliza para impregnar você da energia dele, para fazer o bem que ele deseja, para fazer o mal que ele quer para você. Então, todo o processo obsessivo, ele ocorre com base nessas 3 forças. Vontade do espírito, o pensamento dele que ele vai impor ao seu, e as energias dele com as quais ele vai magnetizar você e retirar as suas energias. Então, ao lado de um tratamento físico, um tratamento médico, nós devemos fazer um tratamento espiritual. E como é feito o tratamento espiritual? A primeira coisa que temos que atacar é a vontade desse espírito obsessor. Nós temos que modificar essa vontade dele. E como isso será feito? De onde vem essa vontade? Vem de existências anteriores. Ele acha que você fez mal para ele, ele quer te prejudicar. Ou se não, pelo mero desejo de fazer o mal. Agora, como mudar a vontade de um espírito obsessor? Você vai pegar o nome da pessoa que está com transtorno de ansiedade e vai colocar nas reuniões de desobsessão. Ali o espírito será chamado e o esclarecedor vai conversar com ele e vai falar das consequências do que ele está fazendo para ele e para a pessoa que ele está assediando.
E assim ele vai mudar a forma de pensar, e aí ele vai abandonar o seu propósito. Outra forma que o espírito age é com o pensamento dele. Ele impõe o pensamento dele ao seu. Ele é que traz essas ideias negativas, esses pensamentos, essas fantasias negativas, e faz você acreditar que o mal futuro e incerto, que dificilmente vai acontecer, vai se materializar e vai te prejudicar. Agora, como deter o pensamento do espírito? Como fazer com que ele não se sobreponha sobre o seu? Como vencer essas ideias que invadem a nossa cabeça e que nos fazem pensar que tudo vai dar errado? Isso é feito da seguinte maneira. O espírito, ele só consegue impor o pensamento dele ao seu se houver uma sintonia, uma identidade. Se isso não existir, ele nunca vai conseguir impor o pensamento dele ao seu. Então, se você está com pensamentos negativos, você precisa mudar a sua faixa mental de vibração, de pensamento. Mas como fazer isso? Perdido num processo de ansiedade. Você vai fazer isso com o pensamento de prece. Você vai transformar a sua atitude mental em prece. Faça prece quando acorda, faça prece quando vai à mesa comer, faça prece quando está tomando banho, faça prece quando está a caminho do trabalho, faça prece no trabalho, faça preces, transforme o seu pensamento num pensamento de prece. E ele não vai conseguir te atingir. Leia leituras edificantes, leia o Evangelho, leia obras espíritas, porque quando você lê uma obra espírita, você se sintoniza com esferas superiores e os espíritos inferiores não conseguem alcançar você e nem impor o pensamento deles ao seu. Leia. Faça o Evangelho em casa, ao menos uma vez por semana. Leia um trecho do Evangelho em voz alta, porque os espíritos que nos procuram em casa ainda batem na porta para serem atendidos, e se você não falar em voz alta, eles não vão conseguir entender. E a tendência é eles abandonarem o desejo de te prejudicar. Escute músicas altruístas. Nós temos diversas músicas altruístas, né? Temos músicas lindas de conteúdo evangélico, como aquela Noites Traiçoeiras, que o padre Marcelo Rossi canta. Memorize aquela música, pense nela constantemente, tenha no carro, tenha no ambiente de trabalho, tenha em casa. Aquela música como Zaqueu. Tem diversas músicas maravilhosas. Enquanto estiverem na sua cabeça, você nunca será atingido por qualquer pensamento negativo. E assista a reuniões públicas. Eu passei mais de 30 anos numa reunião mediúnica. Nunca dei atenção para reuniões públicas. Achava que já sabia tudo e que não tinha por que ficar assistindo os outros falarem. Mas é impressionante, você participa daquele ambiente, você escuta o que a pessoa fala e você sai aliviado, porque o espírito fica do lado de fora, e quando lá ele é atendido, e quando você sai, ele já mudou de ideia e não quer mais prejudicar você. Então, frequente reuniões públicas e, sobretudo, ajuda-te a ti mesmo, fazendo a caridade, né? Eu moro ali perto do shopping. Eu sempre ouvi falar que quando você está meio triste, você vai lá, compra uma roupa nova, você se sente bem. E eu fiz isso aí, é exatamente a verdade. Hoje as coisas são tão baratas, né? Você vai lá, compra da cor que você quer, e você consegue ali uma alegria ali, ainda que por alguns momentos. Mas você sabe que tem a mesma sensação.
e até mais extenso e permanente, quando você pega uma cesta básica e vai entregar para uma pessoa que precisa, quando você auxilia lá no albergue, ao atender aos migrantes, quando você auxilia distribuir alimentos na rua, quando você abre o seu guarda-roupa e vê aquela blusa que você comprou em Buenos Aires faz 10 anos e que você nunca vai usar, porque se você... Primeiro, que não vai fazer frio daquele jeito para você usar. E segundo, se você colocar, você vai morrer de calor. Então, doe aquilo que lhe excede, que não vale para nada, e que você tem lá no seu guarda-roupa, apenas como um troféu do seu orgulho e da sua vaidade. Aí você vai ver o quanto você vai reunir forças e vai vencer a ansiedade. A ansiedade merece ser vencida com fé em Deus, com desapego aos bens materiais, com paciência e com caridade. Então, senhores, era isso que eu tinha para falar para os senhores hoje, né? E espero tê-los ajudado de alguma forma e que essa nossa conversa ela possa ser repetida muitas vezes aqui, no mundo espiritual, entre as pessoas que conhecem, e entre aquelas, sobretudo aquelas que desconhecem, para que possam se precaver desse verdadeiro corrosivo da alma e que tem destruído muitas vidas. Obrigado pela atenção de todos e boa noite.